Você já se pegou preso em um pensamento que te deixa ansioso o dia todo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar esses pensamentos ansiosos e ainda mais como controlar esses pensamentos. Eu vou te apresentar os principais pensamentos que fazem parte do dia a dia de uma pessoa ansiosa e vou te ensinar como você aprendeu a pensar dessa forma. Então fica nesse vídeo que você vai conseguir identificar quais são os principais pensamentos que você tem e eu vou te mostrar uma tabela para que você consiga solucionar o seu problema com esses pensamentos ansiosos. Então, o que são pensamentos ansiosos ou distorções cognitivas, pensamentos distorcidos? Pensamentos ansiosos são aqueles que antecipam o pior que pode acontecer. Eles geralmente envolvem medo do futuro, medo de errar, medo da rejeição ou medo de perder o controle. O mais complicado é que esses pensamentos eles nem sempre correspondem com a realidade, mas o nosso corpo reage como se esses pensamentos fossem verdades absolutas. E aí vem todos aqueles sintomas que fazem parte de uma crise de ansiedade: suor excessivo, frio na barriga, ânsia de vômito, tensão muscular, dor no peito, como se o seu corpo estivesse se preparando para poder lidar com o possível perigo que está no ambiente. Mas na realidade esse perigo ele não existe. O que existe são esses pensamentos distorcidos que fazem o seu corpo entender que você está numa situação de perigo. E aí você acaba tendo todas aquelas reações físicas que fazem parte de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico. Então por isso é muito importante você aprender primeiro a identificar quais são os tipos de distorções cognitivas que você está tendo e depois aprender a identificar como você pode reaprender a lidar com isso de uma forma diferente. Quando eu falo de aprendizagem, eu gostaria que vocês começassem a entender que por que você aprende a pensar de uma forma ansiosa. Vamos parar para pensar em uma trilha. Sabe, provavelmente aí perto da sua casa, na sua cidade, deve ter algum parque. E você vê que toda vez que as pessoas passam por aquele mesmo lugar, forma uma trilha. Então as pessoas passam diariamente naquele lugar e fica uma trilha. Quando as pessoas param de passar nesse lugar, o mato ele volta a crescer e aí forma uma outra trilha onde as pessoas estão começando a andar nesse novo caminho, né? Então você repara que essa trilha ela é estruturada através da caminhada das pessoas. E assim também acontece com o nosso processo de aprendizagem. E na questão dos pensamentos ansiosos não é diferente. Você aprende a identificar, a verificar, a lidar com o seu ambiente de uma forma mais ansiosa e você tende a reforçar isso ao longo da sua vida, como se fosse uma trilha que você fosse passando. E isso acontece por conta de fatores que fizeram parte da sua vida e que acabam impactando na maneira como você se enxerga, na maneira como você enxerga o mundo e na maneira como você enxerga as pessoas à sua volta. Só que, quando você faz esse tipo de exercício que eu vou trazer aqui para você hoje, você consegue criar uma nova trilha aí no seu cérebro. Você consegue deixar aquela trilha antiga, que é a forma mais ansiosa de enxergar o mundo, de lado e você começa a criar uma nova trilha. Então, não é que você deixa de ver as coisas de uma forma ansiosa. Aquela forma ansiosa ela fica muito menos evidente, você acaba tendo uma outra linha de raciocínio sobre uma determinada situação. Mas como eu disse, é preciso que você aprenda sobre as distorções de pensamentos que você tem, que fazem você ficar andando nessa trilha ansiosa e faz você fortalecer ainda mais esse ponto de vista ansioso que você tem sobre a sua vida. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns slides que vocês vão conseguir identificar quais são as principais distorções de pensamentos que você pode estar tendo e que fazem você fortalecer esse ponto de vista sobre a sua ansiedade. Então, a partir de agora, você vai ter um conhecimento que vai te ajudar a mudar o seu ponto de vista sobre a sua ansiedade, vai ajudar você a analisar as situações do seu dia a dia de uma forma totalmente diferente e ter mais controle sobre os seus comportamentos. Só que assim, a partir de agora, tenta entender que quanto mais você treinar isso aqui que eu estou trazendo para você, mais você vai construir uma nova trilha e a sua trilha, que é uma trilha mais ansiosa, que está aí no seu cérebro, ela vai ficando de lado para que você aprenda a enxergar as coisas, se enxergar e enxergar o mundo de um outro ponto de vista. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa ferramenta, deixa aqui nos comentários que eu envio para você, ou me segue lá no Instagram, que eu acho que fica até mais fácil, para que eu consiga enviar em anexo para você esse documento, para que você consiga estar aplicando no seu dia a dia e para que você consiga estar se exercitando e exercitando esse novo ponto de vista sobre a sua ansiedade, sobre o mundo à sua volta. E para que você crie esse novo caminho, essa nova trilha e deixe a trilha ansiosa crescer mato, deixe ela de lado, né? Para que você consiga ter domínio sobre a sua ansiedade, sobre os seus pensamentos ansiosos. Então vamos aqui aos slides e aos principais tipos de pensamentos ansiosos para que você entenda um pouquinho mais como essas distorções cognitivas são e como elas afetam a sua vida. A primeira distorção cognitiva, o primeiro pensamento disfuncional que eu gostaria de trazer para você aqui é a catastrofização. Esse é o tipo de distorção de pensamento que mais faz parte da vida das pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade.
Na catastrofização, a pessoa tem o seguinte tipo de pensamento. Esse é um tipo de pensamento, tá? Você pode ter na sua vida diversos outros tipos de pensamento. Se isso acontecer, vai ser horrível, eu não vou aguentar. Então, na catastrofização, a mente exagera o pior cenário possível. Por exemplo, você sempre vê na pessoa que ela é catastrófica, uma fala assim, não, eu não vou viajar, porque sempre tudo dá errado comigo. O pneu do carro vai furar, eu vou ser roubado, vai acontecer alguma coisa de negativo. Para pensar se você tem esses tipos de pensamentos catastróficos. Como que o seu corpo, como que o seu cérebro pode interpretar isso? Lembra que ansiedade é uma antecipação de um possível perigo. Então, se você fica catastrofizando, seu cérebro sempre vai estar tendo a tendência de interpretar que você está prestes a passar por uma situação de perigo. Lembra do que eu falei anteriormente? O cérebro ele não consegue distinguir se a situação ela é uma situação real ou se ela é uma situação criada por conta dessa distorção de pensamento que você está tendo. E é muito comum que as pessoas tenham essa distorção cognitiva que é a catastrofização. Por exemplo, vou viajar de avião. Não, mas o avião vai cair comigo e se eu passar mal lá dentro? São diversos tipos de pensamentos voltados mais para a linha catastrófica que faz a pessoa ter reações físicas, porque lembra, o seu cérebro ele não entende o que é realidade, o que não é realidade, ele vai ter a tendência de interpretar esses pensamentos como se fosse realidade, e aí você acaba tendo todas aquelas reações físicas e você acaba sofrendo muito por conta desse tipo de pensamento. Vamos para a próxima aí que você vai entender um pouquinho mais sobre outro tipo de distorção cognitiva ou de pensamento disfuncional que você pode ter na sua vida. E o próximo tipo de pensamento é a leitura mental. Qual ansioso nunca foi numa festa e acabou tendo a tendência de tentar ler o que a outra pessoa está pensando? Teve a tendência de tentar interpretar o que está passando na cabeça da outra pessoa. Então, na leitura mental, tem esses tipos de fala, como aqui, por exemplo, tenho certeza que acham que eu sou incompetente. Aqui a gente pode ver que é mais algo relacionado à vida profissional. Então, na leitura mental, você age como se soubesse o que os outros estão pensando. É muito comum pessoas que têm fobia social, por exemplo, deixar de ir, por exemplo, no shopping, porque sempre vai estar interpretando, não, as pessoas estão achando que eu sou estranho, ou deixar de ir numa festa de aniversário, porque vai que as pessoas acham estranho ou tá tendo uma crise de ansiedade, aí ele evita, e ao evitar, ele ensina pro cérebro dele que toda vez que eu fico muito ansioso, eu evito a situação, então essa ansiedade ela baixa. Então você tende a replicar isso na sua vida. E isso é muito perigoso, porque você acaba usando isso como um subterfúgio, como uma fuga, e você acaba reforçando o comportamento de fugir e de não enfrentar a situação. E é muito importante na ansiedade que a pessoa tenha essa exposição gradativa, que ela vá gradativamente aprendendo a como lidar com esses pensamentos ansiosos, com a situação, com a forma como ela interpreta tudo isso e com a forma como ela se sente. Então vamos aí para a próxima distorção de pensamento que você vai aprender aqui. O próximo é o pensamento tudo ou nada ou preto e branco. Aqui a gente tem exemplo de uma fala. Se eu não for perfeito, então sou um fracasso. Nesse tipo de pensamento tudo ou nada ou pensamento preto e branco, a pessoa vê as situações em extremos, sem meio termo. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. É muito comum que pais exigentes façam com que, por exemplo, a criança ou adolescente ela tenha que tirar 10, que se não tirar 10, 9,5 não é o suficiente. Então, vamos parar para pensar aqui. Eu não posso tirar 8,5, eu tenho que tirar 10, porque se eu não tirar 10, eu sou um incompetente. Esse tipo de pensamento são tipos de pensamento que são ou você vai para um extremo ou você vai para o outro. Então, se eu não for perfeito, então eu vou ser um fracasso. Então, nesse pensamento tudo ou nada, ou preto e branco, a pessoa sempre fica nesses extremos. E ela sempre fica se forçando, e de novo, o cérebro não entende que você está numa situação fictícia, que isso está sendo criado pela sua cabeça. Ele tem a tendência de entender que realmente você está passando por uma situação de perigo. Ele vai desencadear todas aquelas reações físicas para que você ou lute, ou para que você fuja daquele determinado lugar. De novo, se você quiser essa tabela que eu trouxe aqui, é só deixar aí nos comentários ou ir lá no Instagram que eu envio para vocês para que você possa estar aplicando no seu dia a dia e para que você consiga criar essa nova trilha, que é uma trilha menos ansiosa. Então, no próximo pensamento aqui, a gente tem a desqualificação do positivo. Esse é mais um pensamento disfuncional. E nesse tipo de distorção cognitiva, tem esse tipo de fala. Eles só elogiam por educação.
a pessoa tem a tendência de ignorar ou invalidar as coisas boas que acontecem com ela. Então, às vezes, a pessoa ela faz um ótimo trabalho, ela acaba fazendo um ótimo trabalho, e as pessoas chegam e falam, pô, parabéns, você é um excelente profissional, ótimo trabalho, só que a pessoa fala assim, não, elas estão falando isso só por educação, eu não tenho eu não sou tão bom assim, eu não tenho esse potencial. E uma pessoa que tem esse tipo de visão sobre si mesmo, ela sempre vai estar insegura, sempre vai estar em alerta, e isso é muito perigoso, porque ela sempre vai estar tendo a tendência de achar que as pessoas estão julgando ela e que corre o risco de tudo dar errado na vida dela. Então é muito importante que você entenda esse tipo de distorção para você ver se acontece com você e criar outras formas de lidar com isso também. Vamos aí então para a próxima distorção de pensamento que pode estar acontecendo na sua vida. Aqui eu trouxe esses 4 principais tipos de pensamentos disfuncionais, de distorções cognitivas que fazem parte da vida da pessoa ansiosa, para que vocês consigam entender um pouquinho mais que, em uma determinada situação, o ansioso tem a tendência de ter uma interpretação que é esse pensamento. No caso do ansioso, esse pensamento sempre é um pensamento distorcido, um pensamento disfuncional, que vai fazer esse ansioso ter um sentimento ruim, e esse sentimento vai gerar todas essas reações físicas. Você tem esse sentimento, essa emoção ruim, e esse sentimento, essa emoção vai gerar reações físicas como taquicardia, suor, tensão muscular, tontura, falta de ar, que são todos esses sintomas que fazem parte de uma vida que faz parte da vida de uma pessoa que sofre com ansiedade e provavelmente faz parte da sua vida também. Eu quis trazer aqui essa tabela para que você consiga trabalhar e para que você consiga aprender a modificar essas distorções de pensamentos que você tem. Vamos para a tabela aqui, porque isso aqui é muito importante, e se você aplicar todos os dias aí na sua vida, ou toda semana, se você tirar um tempinho da sua semana, pelo menos 3 vezes por semana, para você estar aplicando isso aqui, chegar no final do dia, sentar, verificar quais são os tipos de pensamentos distorcidos que você teve, quais foram as distorções de pensamentos que você teve, e começar a aplicar essa tabela, para que você consiga verificar isso de uma forma mais racional, tenho certeza que isso vai contribuir para mudar a sua vida, vai contribuir para criar aquela trilha, aquela nova trilha, e aquela trilha da ansiedade ela vai ficando um pouquinho de lado. Vamos para a tabela aí, para que você consiga entender um pouquinho mais. Aqui nessa tabela eu tenho situação, então na situação é onde eu estava e o que aconteceu. Depois eu tenho pensamento automático, o que passou pela minha cabeça naquele momento. Emoção, o que eu senti naquele determinado momento. Depois, qual é o comportamento que eu tive? E depois, qual é o pensamento alternativo que eu tenho para essa situação? Qual é o pensamento mais realista para essa situação? Vamos parar para pensar em uma situação. Uma situação em que a pessoa ela vai viajar. Onde eu estava naquele determinado momento? Eu estava na casa da minha mãe e a minha família estava combinando de viajar. Qual é o pensamento? O que passou pela minha cabeça naquele determinado momento? Ah, mas e se o carro quebrar? E se tiver frio lá? E se acontecer alguma coisa de negativo com a gente no caminho? Eu não sei dirigir, eu não consigo ajudar, eu não conheço de carro. E se a gente sofrer um assalto? Qual é a emoção que veio naquele momento? Qual é o sentimento que você teve? Medo, angústia, raiva, apreensão. Qual é o comportamento que você teve? Ou falar assim, não, eu não quero ir, não quero participar disso, ou ficar mais quieto no seu canto. E qual seria um pensamento alternativo para essa determinada situação? A gente vai viajar, o carro tá tudo certo, eu vou ter meus familiares perto de mim, então se eu precisar de alguma coisa as pessoas vão estar ali. Na estrada tem aquele telefone SOS, então caso eu precise, se a gente precisa, eu consigo acionar ajuda, então tá tudo certo. Se tiver perigo de assalto, eu vou me preparar para isso, eu vou tomar cuidado com isso, a gente vai ficar ali prestando atenção para que isso não aconteça, então tá tudo certo. Então acho que eu tenho a possibilidade de aproveitar essa viagem com a minha família. Qual é a emoção que vem? Tranquilidade, felicidade. Qual é o comportamento que você tem? Ou aceitar aquele convite, continuar a conversa ali, planejando como que vai ser essa viagem, e aí tudo acontece de uma forma positiva. Então, quando você tem essa situação e você tem essa interpretação que gera esse sentimento, que acaba fazendo você evitar ou você ficar mais na sua, é importante que você comece a se questionar. Qual é o pensamento alternativo que eu posso ter para isso que é mais realista? Porque quando a pessoa tem uma distorção de pensamento, uma distorção cognitiva, esses pensamentos sempre vão ser pensamentos pessimistas. E isso não corresponde com a realidade. A gente viu que nem sempre corresponde
com a realidade. É óbvio que tem todos esses perigos aí que eu tô falando aqui na situação, mas também tem esse outro ponto de vista realista. Não existe só perigos, não existe só problema, existe solução para esses problemas. Então, por que não focar na solução desses problemas e não só no problema? Então, é muito importante porque aqui você vê, você vai começar a analisar todas as situações que você teve e você vai começar a analisar pensamentos alternativos para essa situação. Então aqui a gente tem situação, pensamento automático, emoção e comportamento. E qual é o pensamento alternativo que eu poderia ter tido para esse pensamento que eu tive? Então por isso é muito importante essa ferramenta. Essa ferramenta ela vai te ensinar a ver qual a principal distorção de pensamento você teve e qual é o pensamento mais realista para isso. Você vai começar a comparar. E ao fazer esse tipo de exercício, você vai começar a identificar que os pensamentos que você tem não são pensamentos que correspondem com a realidade. Porque quando você senta e você analisa tudo isso, qual é a situação que eu estava, qual é o pensamento que eu tive, qual é a emoção que eu tive e qual foi o comportamento que eu tive. E qual é o pensamento mais realista sobre isso? Isso vai te ajudar a raciocinar melhor e criar essas novas conexões, criar esse novo caminho para que você consiga lidar com esses pensamentos ansiosos com mais racionalidade. É muito importante entender que a ansiedade ela não some de uma hora para outra. É preciso que você trabalhe, que você treine para poder lidar com esses pensamentos ansiosos e com as suas crises de ansiedade. Mas tenho certeza que esse tipo de ferramenta ele pode te ajudar muito. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, compartilha, que tenho certeza que vai ajudar muito a pessoa a lidar com esses pensamentos distorcidos que fazem a pessoa ansiosa sofrer. Dá um like aqui no vídeo que vai ser muito importante. Aqui eu quero trazer diversas ferramentas, muito conteúdo para poder ajudar o máximo possível pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade a ter uma vida de mais qualidade. Esse é o meu objetivo aqui nesse canal, contribuir de forma muito positiva para as pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, porque esse é meu trabalho. Não me apresentei ainda, mas muito prazer. Eu me chamo Albano, sou psicólogo e a minha meta aqui no YouTube é ajudar o máximo de pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade a ter uma vida mais tranquila. Se você gostou desse vídeo, gostou desse material, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo e deixe aqui nos comentários se você identificou algum tipo de distorção de pensamento que faz parte da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo contribua com a sua vida e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!